Bíblia, em Colossenses capítulo 3, Colossenses capítulo 3, a partir do verso 1. Diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifesto, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. E por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem torpe e indecência no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. O verso 11 é o verso que a gente vai trabalhar nessa noite, e diz assim: nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro ou cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Amém? Esse é o grande desafio, da vida cristã. E aqui, quando a Bíblia diz assim, Cristo é tudo, em todos ou está em todos, no grego, no hebraico, no aramaico, no português, no italiano, no francês, tudo é tudo. Tudo é tudo. Não tem, é mais ou menos, é segundo plano, não, tudo é tudo. Então, Paulo está dizendo assim, Cristo é tudo, acabou. Ele é tudo em todos e está em todos. E para nós é complicado isso, porque como é que a gente vai dividir as coisas agora? Porque de repente eu achava que tudo era meu, que agora o tempo era meu, que a vida era minha, que as coisas que eu tenho são de fato minhas, e que tudo pertence a mim, e que agora minha esposa é totalmente minha, que a igreja é minha, a minha igreja. E de repente fala assim que tudo é de Deus, tudo é de Jesus, tudo é de Jesus. Tudo é nele, tudo está nele, tudo começa com ele, tudo termina com ele. Só para vocês terem uma ideia como é que Paulo ele vai buscar na própria carta que ele escreve aos Filipenses, a partir do verso 13 do capítulo 1, não precisa abrir não, só acompanhar aí, a supremacia de Jesus. Como é que Jesus é maior do que todas as coisas. Ele começa dizendo assim, que foi Ele que nos libertou do império das trevas e nos transportou para o Filho do seu amado, para o Filho amado de Deus. No verso 13, o verso 14 fala que Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é o primogênito de toda a criação. Ele é semelhante ao Pai, Ele é o próprio Pai, Ele é idêntico ao Pai, Ele é a imagem do Deus invisível. O verso 15 diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. É tudo por causa de Jesus. E eu achei que algumas coisas seriam por causa do Marcílio, mas a Bíblia diz assim, é tudo por causa dele. Tudo foi criado por causa dele. A gente nem estava lá, não é? Quem está lendo o livro de Jó sabe disso. Deus perguntando para Jó, quando Deus pergunta assim, Jó, uma perguntinha assim, de boa assim, você que é meu amigo e tal, mas a minha memória falhou aqui agora. Onde você estava quando eu estava criando todas essas coisas?
Aí Jó fica tipo, né? Claro que eu não estava lá. Eu não estava, o Nicolas não estava, o Diego não estava, ninguém estava, só Jesus estava. Paulo está dizendo assim, ele estava lá, e todas as coisas foram criadas por ele, por meio dele e para ele. Como diz em João, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é a razão de todas as coisas, não eu, nem você, nem o pastor Marcelo, nem o Papa, nem o prefeito, nem o governador, nem o presidente, ninguém é a razão de todas as coisas. Jesus é a razão de todas as coisas. Obrigado, Davi. Verso 16, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, as coisas subsistem por causa dele. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele, em Jesus, residisse toda a plenitude, tudo, residisse nele. Voltasse para ele, fechasse com ele. E que, havendo feito a paz pelo sangue na cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, que é sobre a terra, que é sobre os céus. A este Deus quis dar a conhecer a riqueza da sua glória, deste ministério entre os gentios. Qual que é a riqueza e qual que é o conhecimento de Deus? Que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Cristo em nós, esperança da glória, não é? Texto que a gente conhece, amém? Capítulo 2, verso 3 diz assim, porque nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Depois o verso 9 e 10 diz assim, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberão a plenitude. Verso 14, e ele cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças, e que nos era contrária, ele removeu, pregando-a na cruz. Jesus fez tudo isso, só porque Ele nos amou. Esse é um tema que quebra a minha cabeça, que me divide, porque nós somos donos de nós mesmos. Ter Jesus como tudo é quase dizer assim, Ele é tudo e eu não sou nada. Alguém já disse assim, que Deus fez todas as coisas a partir do nada. Então, de vez em quando, o homem precisa se tornar nada para Deus poder realizar algo. Só que a gente não quer ser nada, a gente quer ser tudo, a gente quer ter tudo. E por isso, quando a gente quer viver uma vida, eu estava compartilhando isso com os jovens sexta-feira, de um jeito que a gente se cerque de todos os lados, para não precisar de Jesus. Então a gente busca os melhores estudos, os melhores empregos, a melhor renda, a melhor condição física, para eu me basto, aí eu não preciso de Jesus. Jesus não precisa ser tudo, porque Ele pode ser só aquele que eu encontro aos domingos, isso é suficiente, porque eu estou bem fisicamente, eu estou bem economicamente, eu estou amando demais, beijando na boca, falando te amo, estou recebendo isso de volta, pelo menos por enquanto, estou nadando quilômetros, estou indo e voltando, já cheguei aos 80, mas estou bem demais, na terceira idade mostrei isso lá no retiro, dancei a roda, né? Não, irmão, o pau quebrou, eu vi os vídeos, terceira idade aí, ficou igual adolescente, igual aqueles molequinhos, lá no negócio. Está sendo gravado, corta essa parte aí, edita isso aí depois. Mas é assim, quem está vivo é para isso. É múmia que fica quieto. Você está vivo, celebre a Deus com o seu corpo, com tudo que você tem. Já me perdi na mensagem. Mas acontece que a gente vai saindo fora. Sabe o que Lutero diz? Lutero diz assim que um trono, uma masmorra com Cristo é um trono, mas um trono sem Cristo é um inferno. Só que muitos de nós estão preferindo o trono, que é um inferno,
do que uma masmorra com Cristo. Porque para nós, Jesus é tudo só nesse verso da Bíblia. Para nós, Jesus é tudo só quando a gente lê esse texto e quando a gente canta essas músicas que nós cantamos aqui, presta atenção em cada uma delas, da letra, vê se encontra eco no seu coração de verdade. Porque a gente faz de tudo para tentar viver sem Jesus, porque dá a impressão que o próprio Cristo atrapalha a vida nossa. Porque Ele quer que a gente viva como Ele, Ele quer que a gente perdoe como Ele quer que a gente vive santo como Ele quer que a gente largue o mundo como Ele largou o mundo, Ele quer que a gente cuide das pessoas como Ele cuidou das pessoas. Isso incomoda a gente. Então a gente quer ter liberdade, cada um de nós. Quantas histórias eu conheço de gente que eu acompanhei, sendo pastor, e mesmo antes de ser pastor, e que a gente falava assim, não envolve com isso não vale a pena. Não anda com essas pessoas não vale a pena. E a pessoa, sem dizer um não para a gente, e dizendo com as suas atitudes, resolve andar com quem a gente pediu para não andar. Isso aconteceu com colegas meus, que eu conduzi até a igreja, e que não estão mais aqui, por causa de ouvir, foram assassinados. Isso aconteceu com um casal recente, que a gente falou, cara, o que você está fazendo está errado, não é para fazer o sexo antes do casamento, não foi para isso. E ela falou comigo assim, mas eu estou gostando. Eu falei, ele é mais velho que você, isso vai dar ruim. Não, mas eu estou gostando, vou casar com ele. E casou. Tiveram 2 filhos, 2 filhas. Coisa linda. Falei, que legal, está indo casamento, legal. Falei, olha, não há comunhão entre luz e trevas. Não, mas ele gosta de ir à igreja, depois do casamento nunca mais foi. Eu falei, você vai acabar se afastando. E eu não estava amaldiçoando a vida da minha. Eu a amo de verdade. Isso quebrou comigo semana passada. Porque eu fiquei sabendo que ela separou. Ela traiu o esposo, ela foi traída pelo esposo e destruiu outra família, porque ela se envolveu com outra pessoa casada, que tinha filhos também. Eu trabalho, desde que sou jovem, eu trabalho com jovem e adolescente. Pode ser que alguns casos o divórcio não traga nenhuma consequência para os filhos, mas na maioria das vezes traz. Mas sabe o que acontece? É cada um de nós quer viver a própria vida, porque fala assim, Deus me deu a oportunidade e eu quero ser feliz agora. Então Deus não é tudo. Jesus está falando assim, eu sou tudo. Ou Ele é tudo ou Ele não é nada. E às vezes dá certo um dia, dá certo outro, dá certo coisa, e depois você fala assim, cara, é verdade, por que eu segui tanto tempo a Jesus? Nem funciona esse evangelho. Melhor o capeta mesmo. E o capeta, Só que o capeta, velho, ele dá com a mão e recolhe com a pá. Depois ele te quebra. Eu falo isso direto com os jovens, eu já fui humilhado muitas vezes, publicamente, porque eu caí na artimanha do diabo. Porque em vários momentos, Jesus não foi tudo na minha vida, a gente se acha que a gente dá conta, que vai dar certo, e que a gente resolve a questão do nosso casamento, só olhando alguns manuais, lendo alguns livrozinhos, de que a gente vai dar conta da nossa relação com um amigo, com um irmão, com um filho, só vindo à igreja de vez em quando. Não funciona assim. Cristo tem que ser tudo em todos nós, e tem que ser a partir do café da manhã, tem que ser à noite, tem que ser aquele que eu penso pela manhã, tem que ser aquele que eu canto, Ele tem que ser a minha música, a minha poesia, a minha paixão, a minha admiração, o meu ídolo, o meu Deus. Ele não pode ser segundo. Imagina a situação, eu não estou falando em encontro de casais, mas eu tenho que citar coisa de casamento. Mas imagina, você casou, aí o seu cônjuge vira para você e fala assim, olha, tem que te revelar algo. Você é o primeiro na minha vida, de boa. Te amo demais. Mas eu não consegui largar ainda alguns namorados ou namoradas. Então, por um tempo, vou manter isso.
E aí, Renato? Quanto tempo dura esse casamento, ô Mané? Se fosse com você ia falar o quê? Vaza, vai lá para os seus namorados. Mas não é isso que a gente faz com Deus, gente? Direto? Ó, o Senhor é o primeiro, hein? Número 1 aí, hein? Só que eu tenho outras paixões aqui, hein? Outros amores. Então, de vez em quando, se precisar, a gente faz um revezamento aí. Eu te troco por outra coisa. Eu te troco por aquilo que eu achar melhor, no momento. Porque a gente, de fato, às vezes a gente não confia que Deus tem o melhor para a vida de cada um de nós. De que o amanhã vai ser melhor com Ele, e o depois de amanhã é melhor com Ele, e que o hoje é melhor com Ele. A gente só tem essa consciência quando falta o dinheiro. A gente só tem essa consciência quando falta saúde, e que a gente está entubado, e a gente precisa, mesmo com a mão acenar, ore por mim. Ou quando o nosso casamento está já no cartório, aí a gente tem essa consciência de que agora eu preciso, agora Jesus precisa ser tudo. Por que Ele não foi tudo antes, quando você escolheu com quem você ia casar? Por que Ele não foi tudo antes, quando você escolheu o seu emprego? Por que Ele não foi tudo antes, quando você escolheu onde congregar? Por que Ele não foi tudo antes, quando você escolheu onde morar, onde frequentar na sexta-feira à noite, no sábado à noite? Por que Ele não foi seu tudo antes? Lutero vai dizer assim: no momento que eu faço de mim e de Cristo dois, eu estou cometendo um grande erro. Mas quando eu vejo que nós dois somos um, o final disso é paz e tranquilidade, e é só isso que a gente precisa. Não dá para a gente separar essas coisas. Jesus ama a gente demais, ama a gente demais. É difícil a gente entender isso, é difícil a gente entender como que algumas pessoas compreenderam esse Cristo de um jeito que eu não entendi. Eu confesso para os irmãos, eu preciso aprender. Essa semana eu assisti um testemunho, compartilhei isso com a juventude sexta-feira, que me chocou, de um senhor de 93 anos, que a missionária, a Ariadna, encontra com ele pessoalmente, e ele tinha ficado 26 anos preso, por não negar a Jesus, porque para ele Jesus era tudo. E quando ele estava com 20 anos preso, foi dado mais uma oportunidade para ele, para negar a Jesus, e ele não negou a Jesus. Eles colocaram ele num buraco, que ele só podia ficar em uma posição de joelhos. E o filho dele foi lá visitá-lo. E o filho dele estava com 6 anos, quando ele foi preso, chega lá, naquele lugar, já com 26 anos, já um jovem já. E vê o pai naquela situação, e o pai ficava em cima das suas próprias fezes e urina. Eles só recolhiam aquilo quando era insuportável. E o filho fala: pai, nega Jesus. E o pai, ainda sem reconhecer o filho, 20 anos sem ver, era uma criança e agora um adulto. O pai fica sensibilizado com aquilo, mas ele vira, olha para o filho e fala assim: sim, eu amo a mensagem da cruz. Vou morrer. Como é que é? Sim, de novo, eu esqueci. Até morrer eu vou proclamar: levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Depois dessa declaração ele ficou ainda mais 6 anos. Essa missionária esteve com ele aos 93 anos, depois do tempo de prisão e tudo. Ele teve que voltar a aprender a andar. Eu não sei se eu negaria antes. Eu tenho pedido a Deus para eu não negá-lo antes, porque Deus tem sido muito bom comigo, de verdade. O meu casamento já deveria ter ido para o espaço, minha vida já deveria ter ido para o espaço há muito tempo, se não fosse a graça de Deus. Eu falo, não é para chamar a atenção de ninguém, eu falo com muito amor, se eu te explicar para vocês, porque o tempo que eu vivi, eu já pude acompanhar gente que era adolescente comigo, gente que casou, que já teve filho, gente que já morreu, gente que escolheu Jesus como tudo
gente que escolheu Jesus como nada, e eu conheci o final da história de cada um desses. Eu vou dizer do fundo do meu coração, faz toda a diferença aqui e na eternidade, se Jesus é tudo para você hoje, e se Ele é tudo para você depois. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E não adianta você tentar enganar e viver a vidinha do jeito que você quiser, e quando chegar lá no céu e falar assim, aí, vamos aí, brother. Fica até pensando, você chegando para Jesus e chamando Ele de mano. E Jesus só olhando para você e falando com os anjos assim, fala agora ou fala depois? Aí Jesus olha e cita para você Mateus 7:23. De boa, mano, eu nunca te conheci. Vaza daqui, você que fica praticando a iniquidade. Isso na linguagem de hoje, pastor Marcílio. Mas o verso 7:23 diz assim, eu nunca te conheci, vós que praticais a iniquidade. Nunca te conheci, nunca fui tudo para você, de verdade. Eu quis ser, mas eu nunca fui. E porque eu nunca fui tudo, agora não rola. Passou. Teve um tempo, você teve a oportunidade de eu ser tudo na sua vida. Esse tempo passou, e agora eu não sou. O texto diz assim, é que Cristo é tudo em nós, então não há bárbaro, não há judeu nem grego, circunciso nem circunciso, nem bárbaro nem cita. Ele está dizendo assim, não há privilégio de raça, não há nem judeu nem grego, porque quando Cristo é tudo em nós, a gente não fica discutindo etnias, a gente não fica brigando por causa de raça, se é melhor ou melhor, de onde veio, para onde vai, qual é a sua origem. Cristo é tudo em nós. A cor da nossa pele não faz diferença quando Cristo é tudo em nós. Então não tem diferença, nem privilégio de raça. Não fala assim, ó, incircunciso ou circunciso. Se você fez a circuncisão ou não, isso não interessa em termos de cerimoniais, em ritos, não interessa, religiosidade. O capítulo 2 de Colossenses vai dizer assim, nem adorar anjo quer dizer que é melhor que ninguém, e não fica caindo em filosofias aqui e ali, não tem nada a ver com ritos, com cerimoniais, com ir aqui ou ali, ou deixar de fazer isso, ou deixar de fazer aquilo, ou fazer aquilo e fazer aquilo outro, não tem nada a ver com isso, tem a ver com a circuncisão que foi feita pelo próprio Cristo no seu coração, capítulo 2 diz isso. Então não tem nada a ver com cerimônia, com aquilo que é aparente, não tem nada a ver se você é bárbaro ou cita. Bárbaro era todo aquele que não falava a língua grega, que não pertencia àquela cultura, é como de língua estrangeira, era alguém estranho. Mas Paulo está dizendo assim, se você é de Jesus, não tem isso. Se alguém tem um jeito de falar diferente, tem uma cultura diferente, ele é seu irmão em Cristo. Cita era como se fosse o selvagem, o brutão, o sem cultura talvez, o diferentão, pior, abaixo do bárbaro. Paulo está dizendo, não tem nada a ver isso também. Não tem essas questões de formação, não tem essas questões culturais. Ele é doutor, glória a Deus, é irmão. Ele não é doutor, é analfabeto, glória a Deus, é irmão, é nosso, é família de Deus, é amado de Deus. Jesus morreu por ele, morreu por mim, porque ele é tudo em todos. E diz assim, escravo ou livres, não há diferença social. Não há diferença social. Não importa onde ele está. Para nós que estamos livres aqui, para quem está na prisão, Jesus morreu por eles também. Para quem está no trabalho escravo ainda hoje, infelizmente, Jesus morreu por eles também. Jesus precisa ser tudo para eles. Só abrindo um parênteses aqui. Queridos, olha só, Jesus é tudo. Isso independente de mim e de você, Ele é. Isso é fato. Agora vai fazer muita diferença se Ele é tudo na minha e na sua vida. Isso vai mudar toda a nossa história. Vai mudar toda a nossa história. Vai fazer a gente viver bem com a gente mesmo. Ou como diz Agostinho vai falar assim, eu vivi procurando a felicidade. Em tudo, de diferentes formas. E ele fala assim, e eu sei que todo mundo, igual a mim, procura ser feliz. E é verdade, gente. Qual o problema disso? Agostinho era o cara que, se você falasse com ele assim,
onde que está rolando a festa? Ele tinha até o ingresso. Qualquer balada, Agostinho estava dentro. Qualquer de pagode, funk, tudo, classe, qualquer um, ele estava dentro. Droga, tudo, Agostinho estava ali. Mulherada, pensa, ninguém competia com ele. Ele tinha muitas, depois se juntou a uma e teve um filho com ela. E a mãe dele, para quem Cristo era tudo, orava por Agostinho. Só que Agostinho fala assim: eu não queria perder esses prazeres, mas eu não era feliz. E um dia ele ouve a palavra de Deus, e ele lê Romanos 13:13, para deixar de bebedice, dessas orgias todas, e ele entendeu que aquilo era para ele, e para Jesus ser tudo na vida dele. E quando Jesus passa a ser tudo na vida dele, ele escreve assim: aquele que tem Deus é feliz, porque não é porque Deus dá saúde, prosperidade ou propriedade, mas porque Deus é o lugar onde encontra o descanso das nossas almas. E ele vai dizer assim: quão suave se tornou de repente para mim a privação dos prazeres infrutíferos, os quais eu tanto temia perder. Tu és mais doce que qualquer prazer. O Senhor é meu Deus, minha luz, minha riqueza, a minha salvação. Para Agostinho ele vai dizer assim: Cristo não é absolutamente valorizado, a menos que seja valorizado acima de tudo. Entendeu? Ele não é valorizado, a menos que ele seja valorizado acima de tudo. Eu estou em segundo plano, a igreja está em segundo plano, está todo mundo em segundo plano. Jesus está em primeiro plano. Quando ele está em primeiro plano, a nossa vida faz sentido, o nosso casamento faz sentido, até beber água faz sentido. A vida é gostosa, ela é prazerosa quando Cristo é tudo. A gente não precisa de artifícios, porque a nossa alegria não está lá, ela está aqui. Então eu não preciso de parque de diversões, ainda que seja bom. Cara, eu curto, não vou mais porque falta tempo. Cara, eu curto, tem muita coisa massa na vida, e que Deus não privou ninguém de alegria. Ele só está dizendo: não está lá, está aqui. Quando eu for tudo, você vai ir para a roda gigante, para a montanha russa, vai divertir muito mais, velho. Sabe por quê? Porque qualquer coisa que acontecer, estou salvo, estou dentro, estou pronto. E ele vem. Se não vier, eu curto outro dia também, de novo. E daí? Mas nada me preocupa, não me estresso. Olha como é que foi a situação do Russell Shedd nos seus últimos dias de vida. Vê o vídeo no YouTube. Cristo era tudo para ele. Por isso que morrer é lucro. A morte não passa alguma coisa para ser temida, passa a ser desejada, em certo sentido. Cristo é tudo. É tudo. Como Policarpo sendo queimado vivo. E o imperador falando com ele assim: nega esse Jesus. Ele falou: rapaz, estou com 86 anos. Aí o imperador fala com ele, o governador fala com ele: então, você já está velho, cara. Nega esse Jesus, vai desperdiçar no final da sua velhice. Ele falou: não, até hoje ele não me fez mal nenhum, vou negar agora, é ruim. Morreu queimado vivo. Antes do fogo ser aceso, ele faz uma oração que está disponível para todo mundo que quiser ler. Lê lá a oração de Policarpo. Policarpo de Esmirna, foi discípulo de João. Doideira, uma oração de gratidão, por você ter se considerado mártir para morrer em nome de Jesus. Muito doido isso. Jesus é o caminho para alguém que está perdido, Ele é o manto para alguém que está nu. Se alguém se encontra com fome, Ele é o pão. Se alguém está fraco, Ele fortalece. Para os mortos Ele é vida, para os enfermos Ele é saúde, para os cegos Ele é vista, para os necessitados Ele é riqueza. É um prazer sem perda, um tesouro sem segredo. Vocês podem adquirir todas as coisas, e eu torço para vocês adquirirem.
bons relacionamentos, estabilidade financeira, saúde, mas não faça isso, Jesus não for tudo na sua vida, porque é o que vai fazer diferença, é Jesus que nos capacita a todas as coisas. Estou caminhando para o final aqui. Há uns anos atrás eu fui balançado com a notícia aqui, no Espírito Santo, 2015, um jovem trabalhador e tudo é assassinado. 2017 eles encontram os assassinos desse jovem. 2 outros jovens estavam numa moto. Isso foi em Cachoeiro. E quando eles prendem esse rapaz, a mãe, que teve o filho morto, pediu ao delegado para poder então visitar esses jovens na cadeia. E os caras chorando demais, tem esse vídeo no YouTube também. Os caras chorando muito, e arrependido, demonstrando arrependimento. E ela quis, e um deles pergunta se poderia receber um abraço. E ela fala assim: ainda tem um pouco de perdão no meu coração. E ela abraça aqueles jovens, assassinos do seu filho. E ela fala: eu precisava mostrar Deus para eles. E ela fala: eu queria que vocês tivessem um compromisso com Deus. Há pouco tempo, do nada, eu vejo um vídeo, eu não fico acompanhando essas coisas, mas quando aquilo vai saltando demais a tela, eu falo assim: eu tenho que ver o que Deus quer me falar sobre isso. E imagina a cena, você entra um policial na sua casa, só que ele acha que é a casa dele, e acha que você está invadindo a casa. Sabe quando você confunde o apartamento? Naquele condomínio Jardins ali, eu fiz isso há 15 dias, no apartamento da minha sobrinha. A torre diferente, só que tudo é igual. Eu entrei no estacionamento, de repente entrei numa outra torre que eu não sabia, fui no apartamento certinho, estava aberto. Quando eu entrei, falei: que rapidez que mudaram o apartamento, mas não era o dela. Aí quase que eu tomei um tiro. Isso é possível acontecer. Essa policial chega em casa, ou pelo menos na casa que ela achava que era dela, e encontra um rapaz, e ela mata esse rapaz. O irmão mais novo desse rapaz está no tribunal, de frente para essa assassina. Imagina na sua cabeça o que ele falou para ela. Pensa aí. Vamos ver no vídeo o que ele fala para ela, tá bom? I forgive you. If you truly are sorry, I know I can speak for myself. I forgive you. And I know if you go to God and ask Him, He will forgive you. I'm speaking for myself, not even bad for my family. But I love you just like anyone else. I'm not gonna say I hope you rot and die just like my brother did, but I personally want the best for you. And I wasn't gonna ever say this in front of my family or anyone, but I don't even want you to go to jail. I want the best for you. Because I know that's exactly what both of them would want you to do. And the best would be give your life to Christ. Again, I love you as a person. And I don't wish anything bad on you. I don't know if this is possible, but can I give her a hug, please? Please? Yes.
Obrigado, Tauana. Esse vídeo me marcou porque eu estava preparando esse sermão e ele fala assim: eu quero o melhor para a sua vida, e o melhor para a sua vida é Jesus. A gente sempre acha que o melhor para os nossos filhos ainda é a melhor escola, ainda que não tem nada de errado com isso. A gente sempre acha que o melhor para a gente é fulano de tal, é nosso esposo, nossa esposa, nossa mãe, nosso pai, a igreja é tal. O melhor para nós sempre vai ser Jesus. É porque só com Ele é que a gente consegue perdoar quem matou o nosso irmão. É só com Ele é que a gente consegue tratar de feridas profundas no nosso coração. É só com Ele que a gente consegue levar um casamento à frente. É só com Ele a gente suporta as dores de um parto, de um cuidado com um filho, com uma filha. É só com Ele que a gente consegue enfrentar as lutas do nosso trabalho. É só com Ele que a gente lida com as adversidades. É só com Ele é que a gente rompe todas as distinções impostas pela sociedade do capeta. É só com Ele, não é através de manual, não é através de coach, não é através de nada. É só com Jesus. É só com Jesus. Eu li todas as reportagens. Esse rapaz foi criticado em muita situação, mas a igreja que ele serve, e o pai dele, e aqueles que têm Jesus como tudo, o aplaudiram. Porque ele foi para casa sem nenhum peso no seu coração. Ele foi livre. E ele usa uma expressão para aquela mulher, fala assim: se você arrependeu mesmo, eu te perdoo. Sabe, Deus não nos mede pelo tamanho da nossa culpa, mas pela profundidade do nosso arrependimento. Não importa o tanto que você errou, quanto você errou. Deus está dizendo assim: eu te perdoo. Quando eu vi esse vídeo, para mim é Deus dizendo para cada um de nós assim: o melhor de mim para você é Jesus, é o meu filho. E eu não te desejo a morte, eu não te desejo a cadeia, eu não te desejo a punição, eu não te desejo o castigo. Deus não deseja isso para a gente. Pelo contrário, eu queria te ver livre. Eu te amo como qualquer outra pessoa. Não é isso que diz em Romanos 5,8? Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. E ele encerra dizendo assim: para mim ficou muito claro isso. Eu quero te dar um abraço. Eu quero te dar um abraço.